Olá, meus amigos, que haja luz, haja paz de Cristo sobre a sua vida. Tudo bom com vocês? Olha, a palavra de hoje é uma palavra muito forte que diz: não vá para o deserto por conta própria. Existem dois tipos de deserto, já eu falo sobre esses dois tipos de deserto, mas eu quero falar para você o significado de desertos. Deserto é a situação difícil que passamos. Você já passou por um deserto? Então, quando você ouvir alguém dizer: olha, eu passei por um deserto, então aquilo ali significa que aquela pessoa, ela passou por situações difíceis em sua vida. Você pode observar que, trazendo para o sentido real, né? O deserto não há pessoas próximas a você. Deserto não há vidas próximas de você. Então, quando a gente passa por um deserto, é dessa forma que a gente se sente. A gente sente-se que não tem ninguém por perto, pelo menos para nos ajudar, pelo menos para estender a mão para nós quando nós passamos por dificuldades, e isso é o deserto. Só que existem dois tipos de deserto. Eu quero destacar aqui que o primeiro tipo de deserto é o deserto de Deus. O que é isso, o deserto de Deus? O deserto de Deus é a situação que Deus permite e você, nós passarmos. Vamos colocar aqui o exemplo de José. Qual foi o mal que José fez para enfrentar aquele deserto? O que José plantou para ele estar colhendo aquilo ali? Eu sei que algumas pessoas falam assim: José contou o sonho dele, mas existem muitas pessoas que têm contado o seu sonho e você pode observar que elas não têm uma colheita ruim, tamanha assim como José teve. Muitas pessoas contam seus sonhos e não têm colheita ruim. Aprendemos que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Você também já deve ter falado sobre isso, que nós somos o resultado de nossas escolhas. Tudo que está acontecendo com você é resultado de uma escolha que você fez. Só que tem uma exceção. Talvez tudo que está acontecendo com você, ou algumas coisas ruins, aparentemente, que está acontecendo com você, não é uma colheita. Às vezes é um momento que Deus está levando você para você ter uma aprendizagem e para honrar você lá na frente. Porque o deserto de Deus, ele muitas das vezes, ele vem disfarçado de coisas ruins. Na verdade, a grande maioria, ou todos os desertos de Deus, ele vem disfarçado de coisas ruins. Você pode observar que José, ele não fez nada de ruim. Ele contou o sonho dele para os irmãos e foi lançado no buraco. José passou por um deserto tremendo, foi fiel a Deus, foi fiel ao patrão dele, ao Potifar, e mesmo assim foi só coisas ruins atrás da outra, até que José, ele foi promovido a governador do Egito. Como você já sabe a história, José, ele foi muito abençoado, né? Ele salvou o povo dele. Deus usou ele para salvar o povo dele em uma situação triste, caótica, que aquela localidade estava vivendo. Uma situação de escassez, ele pôde salvar. Agora, você também tem um exemplo de Jó. Qual foi o mal que Jó ele fez? O próprio Deus disse para Satanás: está vendo meu servo Jó? É um homem justo, um homem íntegro e procura se desviar do mal. Então qual foi o mal que Jó fez para enfrentar tudo aquilo? É que nem você. Às vezes você fica perguntando: nossa, eu faço tudo certo e tá dando errado. Calma, não é que tá dando errado. Às vezes você está passando por um deserto chamado deserto de Deus. E a última pessoa que eu quero destacar aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele passou por um deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele levou Jesus para o deserto. Agora, qual foi o mal que Jesus fez para enfrentar aquilo ali? Qual foi o mal que Jesus fez para ver face a face Satanás falando com ele? Meu amigo, às vezes você vê face a face Satanás, o inimigo maligno, falando com você. Ah, mas eu não vejo ele como é de forma física. Lógico que é espiritual. Então, as atuações do diabo é ele falando. O diabo usa a boca do patrão, do empregado, do colega de trabalho. O diabo usa a boca de pessoas próximas a você. Jesus, ele viu o diabo em pessoa. Nós, às vezes, vemos o diabo sendo representado através das pessoas, mas isso também acontece. E muitas das vezes, a gente fica se auto-indagando: o que foi que eu fiz
para sofrer tanto assim? Olha, se o deserto é de Deus, esse sofrimento é passageiro. Logo, logo, você vai ver que por detrás desse sofrimento haverá coisas boas, haverá coisas extraordinárias a chegarem à sua vida. Amém? Você pode estar se perguntando, eu fiz tudo certo e tá dando tudo errado? Essa é a maior pergunta que muitas das vezes as pessoas fazem quando ela está passando por um deserto de Deus. Na verdade, existem muitas vezes que você mesmo já sabe. Se você for uma pessoa conectada com Deus, você vai perceber que aquele deserto ali é Deus que está te levando. E aí o que poderíamos dizer? O deserto de estar solteiro, não é verdade? O deserto de estar desempregado, que é isso, mas Deus quer que as portas se abram, Deus quer. Mas até o momento do desemprego é um momento de aprendizagem muito grande. Você que já foi demitido, você sabe o período que você estava desempregado, você aprendeu muito. Você pôde estar mais tempo com a família, né? Então a gente sempre leva um aprendizado com os desertos da vida. Momento de solteiro, você aprende muito a se virar nos 30, como diz, né? Você está solteiro, mas não está solitário. Então você aprende no momento que está solteiro, no momento que você está doente também, você aprende. No hospital, você vê os corações mais abertos para receber uma oração, para ouvir uma palavra, é no hospital. No hospital nós damos valor à vida, valor às companhias, valor a ouvir uma voz. Então, o deserto, quando ele é enfrentado, provocado ou permitido por Deus, esse deserto, por detrás disso, sempre haverá coisas boas, no mínimo, uma grande aprendizagem, não é verdade? Agora, eu quero falar para você o que está do título, né? O título diz que não é para você ir para o deserto por conta própria. E o que é o deserto por conta própria? É a colheita das nossas ações. O deserto por conta própria, muitas das vezes, eles só vieram através da insistência da nossa teimosia. É verdade, porque a gente bate muito na tecla dizendo que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas calma, o Deus a quem nós cremos e que nós servimos, ele tem o poder da justiça em suas mãos, mas ele tem o poder da misericórdia. E a ação da justiça, ela só virá depois da ação da misericórdia. Porque imagine se cada vez que você pisasse na bola, na mesma hora, você sofresse as consequências. Não é assim. É igual a quando nós abusamos de nossa saúde, abusamos de alimentos tóxicos. Existem aqueles que abusam da sua saúde usando toxinas, drogas, alcoolismo. Na mesma hora não vai acontecer o que é ruim, mas pelo fato da insistência, da teimosia. E você sabe, homem de Deus e mulher de Deus, que o teimoso, ele é insistente, né? O teimoso, ele persiste naquela situação, persiste no erro e por esta causa acaba vindo as consequências. Lógico que existem situações, eu quero aqui enfatizar que existem situações que você, com um erro, é o suficiente para vir a colheita. Por isso que eu não posso falar que isso é absoluto, mas na grande maioria das vezes, na grande maioria esmagadora das vezes, a colheita ela vem através da insistência. E essa insistência nós chamamos de teimosia, né? O que é a teimosia? Você sabe que o resultado daquilo ali vai dar errado, mas você tem uma esperança ilusória de que mesmo você fazendo o que é errado vai dar certo. Observe que foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus, ele tinha dito para eles não comerem, mas eles caíram na lábia da serpente, a serpente dizendo que, olha, se você alimentar-se dessa árvore que Deus disse que não é para comer, coma. Então eles comeram sabendo da consequência, achando que ia ficar ileso. É a famosa teimosia, né? Eu quero aqui fazer uma exposição da Sagrada Escritura que está escrito no livro de 1 Reis,
capítulo 19. No versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e, al dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizesses a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantando-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Observe aí que, vou dar uma pausa aqui para falar, que ele mesmo se foi ao deserto. Ninguém mandou ele, ninguém forçou ele ir para o deserto, mas por causa do medo que ele estava tendo, ele preferiu fugir para o deserto. Ele depois sentou-se debaixo de um zimbro, como diz a Sagrada Escritura, pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta e come. Aí você observa que tudo começou através de uma ameaça. Tudo começou através de uma coisa que ele ouviu e acabou dando ouvidos. Você pode até, contra a sua própria vontade, ouvir algumas coisas que são desagradáveis. Se você pode optar em não ouvir, então faça isso. Mas nem sempre você vai poder ou vai conseguir deixar de ouvir algo desagradável. O problema maior não é você ouvir, o problema maior é você dar ouvido. Elias foi covarde, Elias se acovardou, ele fugiu para o deserto, porque começou através de uma ameaça. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você, homem de Deus e mulher de Deus: não dê ouvido ao que não tem proveito. Quando uma ameaça, quando uma notícia ruim vier contra você, não permita que essa má notícia ela venha te abalar. Não permita que a má notícia te abale, homem de Deus e mulher de Deus. Você tem que saber tomar a providência cabível, não fugindo. Você tem que fazer de Deus o seu refúgio e não o deserto no seu refúgio. Observe que existem muitas pessoas que elas vão buscar refúgio nas drogas, buscar refúgio no alcoolismo. Isso é o deserto. Você está indo para o deserto por conta própria. Você está provocando isso por conta própria. A segunda coisa que eu quero destacar para você aqui é que se algum momento da sua vida você ouvir uma má notícia, presta atenção, não se desespere, não entre em desespero. Para que esse alvoroço todo? Para que esse desespero todo? Até parece que pro seu caso não tem jeito. Ah, sim, não tem jeito pro homem, não tem jeito pro médico, não tem jeito pro advogado, não tem jeito para o seu amigo que passou pela mesma situação que você e acabou se dando de mal. Não tem jeito para eles, que são seres limitados. Mas o Deus que você serve, ele é ilimitado e não existe nada impossível para Deus. A terceira coisa que eu quero destacar aqui é: não fuja, não fuja, não corra dos problemas, permaneça, bata de frente. Ah, mas eu tô fraco, então se fortaleça, mas não fuja. Ah, mas eu tô com medo, mas não fuja, mesmo você. Se você tiver com medo, não fuja. A quarta coisa que eu quero destacar aqui é: peça ajuda de Deus. Ainda que você tenha ido pro deserto por conta própria, você pode observar que Deus, ele jamais nos desampara. No deserto aonde Jesus foi levado, os anjos serviram Jesus. Mas quem levou Jesus para o deserto foi Deus. No deserto aonde Elias foi por conta própria, observe que Deus não é igual ao homem. Deus poderia dizer assim: ele tem que se dar de mal mesmo. Quem mandou ele ir para o deserto? Eu não mandei ele ir, ele tem que se dar de mal. É assim que nós fazemos, é assim que nós falamos. Tem que quebrar a cara mesmo. Quem mandou não me dar ouvido? É assim, o homem é assim, mas Deus não é igual ao homem. Mesmo ele indo por conta própria, a Bíblia diz que da mesma forma os anjos foram lá e o serviram. Sabe por quê?
porque Elias também era um homem precioso para Deus. Você acredita nisso? Você é um homem precioso para Deus. Você é uma mulher preciosa para Deus. Amém? E eu quero fazer uma oração por você que está enfrentando o grande deserto, independentemente se esse deserto que você está passando é um deserto que foi Deus que levou ou que foi você por conta própria. Não importa. Eu vou orar a Deus para que você tenha forças, você vença e acredite. Os anjos, eles vão te servir. Fique em paz. Deus, ele vai ouvir sua oração, ele vai atender você. Agora existem coisas que você tem que participar. Vamos orar? Ó nosso Deus e nosso eterno Pai, eu acredito que tem pessoas que estão me ouvindo agora, nesse momento, que estão enfrentando lutas tremendas, que estão enfrentando grandes adversidades. E ela não parou aqui nesse vídeo ou nesse áudio, se foi convertido em áudio em vão. Eu peço ao Senhor, dê forças para que essa pessoa possa suportar as lutas, suportar as dificuldades que ela ainda está enfrentando, meu Deus. Ô Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, Senhor, essa pessoa que está prostrada, essa pessoa que já jogou a toalha, essa pessoa que entregou todos os pontos e disse: eu paro, eu vou desistir. Deus manda te dizer: não pare. Deus manda te dizer: não desista. Eu profetizo que os anjos de Deus acampem agora ao seu redor. Receba a ajuda de Deus agora. Receba forças para continuar na caminhada. Não importa, mulher de Deus. O importante é que você deve buscar a ajuda de Deus agora, neste exato momento. Acredite, Deus é com você. Amém? Olha, foi um prazer imenso liberar essa mensagem para vocês, transmitir essa mensagem para vocês. Eu creio que essa mensagem deve ter falado muito forte ao seu coração. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que pessoas que estão vivendo um deserto, essa palavra ela vai abençoar muito, muito, tá certo? Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever em meu canal. Deus te abençoe. Fica com Deus.